Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí para mais um dia de manhã com Deus. Quem fala com você nesta manhã é a tua irmã em Cristo, Paula Ferreira. Hoje, terça-feira, dia 22 de julho de 2025. Deus tem uma palavra para mim e para você. Aleluias, de segunda a sexta estamos aí para fazer a obra do Senhor, para cumprir o ID de Cristo sobre a nossa vida. Aleluia, gratidão a Deus por mais um dia que nós levantamos pela misericórdia do Senhor, que foi conosco e será conosco até o último dia da nossa vida. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, das irmãs, ouvintes da palavra do Senhor, todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm me ajudado nesta obra missionária. Que o Pai abençoe a vida de um por um, em nome de Jesus. E hoje o Senhor nos traz uma palavra lá em Josué, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabedi e descendente de Zera, da tribo de Judá. Vamos orar, vamos falar com o Senhor para que Ele venha nos dar discernimento desta palavra nesta manhã. Senhor, meu Deus, soberano e eterno Pai, nesta manhã, Senhor, mais uma vez eu quero entregar nas Tuas mãos esta oração. Eu quero entregar cada vida diante do Senhor. Eu quero entregar, meu Pai amado, Pai querido, todos aqueles que têm chegado no canal para somar comigo. Eu quero Te agradecer, meu Pai, por esta família virtual. Obrigado, Senhor, pelos Teus feitos, pela Tua misericórdia. Nós estamos de pé. Mais um dia, Senhor, de manhã com Deus. Fala conosco através da Tua palavra nesta manhã. Que nós possamos guardar na tábua do nosso coração tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor quer falar. Que nós possamos, meu Pai amado, Pai querido, sentir a Tua presença. Que nós possamos ser renovados, que nós possamos consertar. Porque, meu Pai, se nós não consertarmos diante do Senhor, como que nós veremos a Tua glória? Senhor, que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa vir com Teu bálsamo sobre o nosso coração. Ainda que a palavra seja um pouco dura, ainda, meu Pai, que nós precisamos, Senhor, de chegar aonde o Senhor quer. Sabemos que é pela Tua misericórdia, pelo Teu amor sobre nós, que vem, meu Pai amado, também os corrigimentos. E somos gratos ao Senhor, porque o Senhor corrige aquele que o Senhor ama. Fala conosco através da palavra do Senhor, porque ela fechada é apenas um livro, mas aberta é a boca do Senhor falando conosco. Aleluias, ela aberta, Senhor, é o Senhor falando diretamente conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos, meu Pai, entender, que eu venha entender, meu Pai, para passar para a Tua igreja nesta terra o que o Senhor quer dizer em nome de Jesus. Que assim seja, amém. Louvado seja Deus. Aleluias. A palavra do Senhor hoje está falando sobre obediência. A obediência é tudo, irmãos. Quando o Senhor, Ele falou que estaria com Josué, quando Josué passou a ser o sucessor de Moisés, Moisés desceu, a sepultura, Moisés faleceu e Josué ficou no lugar, foi o sucessor. Quando eu digo descer a sepultura, eu digo morrer, porque o corpo de Moisés está guardado, porque o povo sempre foi idólatra, sempre gostou de idolatrar pessoas. E hoje não é diferente. Aleluias, louvado seja Deus. Hoje não é diferente. Cada um carrega algo que precisa ser consertado diante do Senhor. Eu preciso me consertar diante de Deus. Todos nós sempre temos alguma coisa que fazemos. Nós vamos falar de Acã, mas nós temos que nos colocar no lugar dele. Aleluias. E ver dentro de nós o que nós precisamos renunciar neste dia. Quando o Senhor nos dá uma ordem, quando o Senhor diz para mim, para você, não vai, não faça, é desta maneira, é desse jeito, sempre nós queremos dar um jeitinho brasileiro, um jeitinho de fazer e queremos atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Mas eu quero te dizer que quando nós tentamos ajudar Deus em alguma coisa, nós é que nos atrapalhamos, porque a ordem do Senhor, ela tem que prevalecer.
E a ordem do Senhor, ela foi dada a todo o povo de Israel. Quando eles conquistaram Jericó, quando eles estavam ali, conquistou Jericó, e eles estavam ali que o Senhor deu vitória, que a Arca da Aliança ia na frente, o Senhor deixou claro: não leva nada, não leva nada, segue as ordens de Josué. Aleluias. E Josué falou: não é para levar. O Senhor disse: não é para levar nada, não é para carregar nada dali. Aleluias. Não era para tirar nada daquela cidade, porque a maldição ia estar sobre aquela cidade. No capítulo 6, no versículo 26, diz que nessa ocasião Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo: quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Ou seja, havia uma maldição ali naquela cidade. Não era nem para carregar nada. Aleluias. E a palavra do Senhor disse que Deus era com Josué o tempo todo. Mas Deus, ele tinha ordenado para aquele povo que ninguém guardasse nada, que era para ser destruído. Aleluias. Destruído tudo ali. Mas Acã fez o que era mal aos olhos do Senhor. Acã não obedeceu, a ponto que Josué chegou a indagar o Senhor, porque eram para eles ir para saquear a cidade de Ai. Era para ir destruir aquele lugar. E Josué contando que ia destruir, porque eram poucos homens lá, e poderia ir poucos homens, e assim foi. Mas chegando lá, morreram. Alguns dos homens morreram. Aleluias. A palavra é bem clara em dizer, né, que morreu, foi 3.000 que desceu para a cidade, né? E eles começaram a recuar. Por quê? Porque aquele povo ali começou a ir para cima do povo de Israel. E a palavra diz que mataram uns 36 homens ali. Aleluias. E Josué rasgou as suas vestes, se colocou no chão, rasgou as suas vestes, prostrou, colocou terra na cabeça, e assim fizeram o chefe dos sacerdotes. E prostrou ali o dia inteiro, em sinal de tristeza. Mas aí ele perguntou para Deus o porquê. Eu quero resumir o porquê de ter perdido. Ainda indagou para o Senhor: será que o Senhor nos tirou lá do Rio Jordão para morrer aqui? Aleluia. Muitas das vezes nós indagamos o Senhor sem saber o porquê que aquilo está acontecendo. De repente a culpa está em nós mesmos, mas nós queremos culpar o Senhor. Mas nesta manhã o Senhor está dizendo para mim e para você: eu não sei aonde você está com o teu coração, eu não sei qual é o pecado de Acã que está em você, mas o Senhor hoje manda dizer para mim e para você: olha de dentro para fora e começa a reparar o que o Senhor quer que você tira da tua vida, que não tem agradado ao Senhor. Muitas das vezes você pede, aí tem aquela palavra que diz: pedir, dá-se-vos-á. Às vezes não recebemos porque pedimos mal, mas também não recebemos porque estamos em desobediência a Deus. E a palavra é bem clara quando Deus responde para Josué: levanta, Josué, o que você está fazendo prostrado? Levanta. Ele disse: alguém aí no meio, eu quero traduzir do meu jeito, alguém aí do meio pecou. Alguém aí do meio pegou coisas que não era, me desobedeceu. Eu dei uma ordem e a minha ordem foi desobedecida. Eu quero te dizer que se o Senhor te deu uma ordem, ela tem que prevalecer até o final. Quando nós não obedecemos a voz do Espírito Santo do Senhor que fala conosco o tempo todo, nós perdemos a guerra, nós perdemos a batalha. Não que Deus é ruim, mas Ele é justo. Não que Deus é mau, mas Ele é justo. Ele é fogo consumidor. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Que nós possamos verdadeiramente buscar a presença de Deus e saber aonde nós estamos errando para nos consertar antes de indagar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Deus é maravilhoso. Deus, Ele
Ele é tremendo, né? E aí, quando ele falou assim, o Senhor respondeu a Josué, no versículo 10, né? Ele disse, o Senhor Deus respondeu a Josué, levanta-se, porque você está aí desse jeito, com a cara no chão. No 11 diz, o povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei guardar, que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Foge dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. E se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Olha que palavra forte. No versos 12, do capítulo 7, versos 12. Ou seja, não pense que o Senhor estará conosco se nós não destruir aquilo que o Senhor mandou você fazer. Cada um de nós temos um pecado de Acã escondido. E o Senhor quer que eu e você tire do meio, porque senão o Senhor não vai continuar conosco. Mas que palavra dura, irmã Paula Ferreira, mas a palavra não é minha. A palavra é do Senhor e a palavra ela tem que ser dita. Se é isso que o Senhor colocou na tábua do meu coração, ela tem que ser falada para a igreja que vai morar no céu, para a igreja que tem buscado a presença do Senhor, que tem buscado o renovo, que tem buscado o socorro e às vezes não consegue. Por quê? Porque tem algo que precisa tirar do meio. E se não tirar, o Senhor não vai operar. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu? Josué, ele se levantou, aleluias. O povo fez o povo se santificar, disse para o povo purificar, porque o Senhor, o Deus de Israel, ia estar ali de olho, aleluias. E ele passou um recado para aquele povo. E, resumindo, quando foi no versículo 15, diz assim: então aquele que o sorteio indicar que ficou com essas coisas será queimado, ele, sua família e tudo que possui. O que esse homem fez foi terrível, ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo. Aleluias. Quantas das vezes nós quebramos a aliança e o Senhor renova a aliança, por causa de quê? A misericórdia de Jesus sobre a nossa vida, porque o Filho dele veio. Mas um dia ele vai voltar, mas ele vai voltar não como advogado como ele é hoje. Hoje nós temos Jesus como nosso advogado, mas ele vai voltar como juiz. Então hoje é tempo, hoje é dia. E Josué, ele se levantou de madrugada, fez com que aquele povo todo se apresentasse. E o sorteio indicou a tribo de Judá. E em seguida mandou se apresentar-se os grupos da família de Judá. E o grupo de Zera foi indicado. Aí chamou o grupo de Zera. Família por família. Foi indicada. Finalmente chamou a família de Zabdi, homem por homem. E Acã foi indicado. Acã era filho de Cami, como eu disse lá, né? Descendente de Zabdi, descendente de Zera, da tribo de Judá. E Josué disse a Acã: e agora, meu filho, confesse a verdade. Antes do Senhor, o Deus de Israel, conte-me o que você fez. Não procure esconder nada. E Acã foi falando. E Acã foi dizendo que ele pecou contra o Senhor, o Deus de Israel. E ele contou tudo o que ele fez. Que ele tinha pegado capa da Babilônia. Quantas das vezes nós pegamos coisas do mundo e trazemos para dentro da nossa casa? A nossa casa é espiritual. Aleluias. Aquilo que o Senhor já mandou nós tirar, nós vai lá e coloca de novo. Às vezes nós tentamos o Senhor Deus e o Senhor não pode ser tentado. Nós temos que sempre estar atento às coisas do Senhor com sinceridade. Aleluias. O Senhor não é brinquedo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele pegou também 200 barras de prata, umas 200 barras de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. E ele disse que ficou com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Misericórdia. Quantas coisas nós desejamos o que não é para nós. Nós desejamos o que não é para nós, que o Senhor mandou, que nós não guardamos, que nós não ficamos, e nós queremos achando que é para nós, desobedecendo a vontade do Senhor, desobedecendo as ordens e quebrando a aliança com Deus. E o que aconteceu com Acã?
foi morto. Acã e toda a tua descendência. Toda a tua descendência foi morta. Aleluias. Por causa de quê? Da desobediência de uma. Muitas pessoas pagaram. A tua família pagou. Então, às vezes, nós também fazemos algo que os nossos também. Acontece algo que nós não entendemos. Que nesta manhã nós possamos olhar se nós não temos algo escondido como Acã e tirarmos para fora. Aleluias. Porque ali o Senhor não poupou nem Acã, nem seus filhos, nem suas filhas, nem os bois, nem as ovelhas, nem o jumento, a sua barraca, tudo que tinha, levaram para o vale da desgraça. E Josué disse: por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. É forte esta palavra, irmãos e irmãs. E em seguida o povo todo matou Acã a pedrada. Ele foi morto a pedrada. Queimou ele, queimou sua família, matou tudo. E puseram um montão de pedra por cima. E até hoje aquele lugar se chama Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor, ela passou. Será que nós também não estamos fazendo a mesma coisa? Aí você diz: ai não, será que nós não estamos? Hoje o Senhor quer que eu e você observamos para ver se nós não estamos fazendo como Acã. Cada um de nós tem algo que precisamos tirar. E nesta manhã o Senhor está dizendo: tira enquanto eu estou pedindo. Faça enquanto eu estou mandando. Porque o dia do Senhor está chegando. A vinda dele está próxima. Aleluia. Que nós possamos consertar diante da presença de Deus o mais rápido possível. Hoje a palavra foi dura? Foi. Mas é o que o Senhor tinha para mim e para você. Que nós venhamos de bom grado aceitar tudo que vem da parte do Senhor. Porque enquanto Ele está nos corrigindo é porque Ele nos ama. É porque Ele tem zelo pela nossa vida. Amém? Que nós possamos nesta manhã estar atento ao ouvido do Espírito Santo do Senhor. Que você possa olhar o que está em você precisando e pede o Senhor para te consertar. Assim como eu também. E eu quero terminar orando sobre esta palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, que nesta manhã, Senhor, o Senhor venha de encontro sobre a nossa vida. Aonde, meu Pai, estiver algo que precisa ser consertado, Senhor, te pedimos perdão, meu Pai. Se de alguma forma nós entristecemos teu coração, se de alguma forma, Senhor, nós, meu Pai amado, Pai querido, fizemos como Acã, desobedecemos, meu Pai, quebramos a aliança que temos com o Senhor. Se de alguma forma, Senhor, nós estamos, meu Pai amado, tirando o Senhor de lado e fazendo as vontades da Babilônia, que nesta manhã, Senhor, o Senhor nos perdoe. Nos perdoe, meu Pai. E hoje nós não somos queimados como Acã, meu Pai, porque o Senhor deu teu Filho único para nos salvar. Mas um dia o Senhor voltará como juiz. Que nesta manhã, Senhor, nós possamos entender que o Senhor quer um renovo, um conserto, para que tudo aquilo, meu Pai amado, que está travado no mundo espiritual, venha descer para o carnal. Toma, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos. Nos perdoa, Senhor. Cada um de nós, meu Pai amado, precisa do teu socorro, precisa do teu perdão, precisa ouvir algo da parte do Senhor para consertar. Senhor, eu não sei, meu Pai amado, aonde nós estamos errando, mas eu te peço, Senhor, nos mostra tudo aquilo que estiver escondido, que precisa ser retirado do nosso meio, da nossa vida, do nosso coração, da nossa casa. Que nós possamos consertar. Hoje é dia de conserto, hoje é manhã de conserto. Que nós possamos enxergar e entender o que o Senhor quer que nós fazemos. Que toda aliança quebrada seja renovada nesta manhã. Em nome de Jesus, meu Pai. É o que eu te peço e a tua igreja nesta manhã também te pede. Senhor, tenha misericórdia da nossa alma, da nossa vida, dos nossos. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra foi muito forte. Muito tempo que não dava uma palavra dessa, mas se o Senhor trouxe é porque precisamos. Eu não falo vocês, é nós, porque eu também me enquadro. Porque a palavra, quando ela fala, ela vai falar comigo e fala com os irmãos, com a igreja da terra. Que nós possamos tomar posse
de tudo que foi falado e que nós venhamos observar aonde é que nós precisamos consertar antes que o dia do Senhor venha sobre a nossa vida. Porque hoje nós estamos de pé, amanhã não sabemos se estamos aqui. E às vezes não dá tempo de tirar o pecado de Acã do seu meio. Então conserta hoje, volta hoje, você que está afastado, volta hoje, você que está desanimado, desanimada, é hoje o dia do conserto com o Senhor. Ele hoje chama eu e você para um conserto com Ele, amém? Que Deus abençoe, te espero às 18 horas com Salmos 91, que nós possamos orar, interceder pela vida de cada um dessa face da terra, amém? Às 18 horas eu volto, se assim o Pai permitir. Curte, compartilha, comenta, deixa teu pedido de oração. Eu estarei sempre atenta a cada pedido, sempre atenta a cada curtida, a cada comentário. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que vocês tenham uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite, em nome de Jesus também, chegando abençoada. E que nós possamos estar juntos de novo, para a glória de Deus. Beijo grande, um abraço carinhoso. E fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos com Deus.